Olá, meu irmão, minha irmã, uma ótima noite para você, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast todo especial nesta noite. Eu sou Gil Marques Rodrigues e venho trazer a palavra do Senhor de todo o coração. A palavra do Senhor sabemos que ela é viva e eficaz. E hoje eu trago uma leitura do livro de Tiago 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tendo grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto a ser-lhe dada. Peço-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se, irmãos, abatido na exaltação. E o rico é em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai. E a formosa aparência do seu aspecto parece assim se murchará, também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecador, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva é todo o dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundície, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho do seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito.
Se alguém entre vós cuida ser religioso, não refrear sua língua, antes engana o seu coração, a religião dessa é vã. A religião pura, imaculada para com Deus e Pai, e esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é uma leitura para você, meu irmão, para mim, para aqueles que estão ouvindo neste momento. Que nós tenhamos paciência e sabedoria, que não sejamos simplesmente religiosos, que nós estejamos prontos para ouvir a palavra do Senhor e ser aplicada através de nós. Que não sejamos simplesmente ouvintes, mas sim o cumpridor da palavra. Que não venhamos ser enganados por nada neste mundo, que não venhamos simplesmente estar em posição de ouvinte, mas sim de pregador da palavra do Senhor. Tenha paciência, persevere na palavra do Senhor. Não deixe que nada venha a ser tentado, mas se for tentado, a sua fé continue intacta, presente do Senhor. Lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente a Ele que nós temos que seguir, somente a Ele que nós temos que pedir direção de Deus. Que o Senhor possa ser o nosso guia, que o Espírito Santo possa estar falando com cada um de nós. Vivemos dias maus, dias de dificuldades, onde o homem tem sido corrompido pelo seu próprio engano, mas a palavra do Senhor, ela não nos engana, ela nos direciona. E o melhor de tudo isso é a nossa salvação. O poder do áudio é de tirar você da onde você